Tudo bem? Eu vou passar para vocês uma videoaula de Química A, tá? Continuar na nossa matéria aí, que é diagrama de fases. A gente deu uma breve olhada nisso na sala de aula, então eu vou passar aqui para vocês, vou resolver um exercício junto com vocês e vou pedir alguns exercícios do TM para vocês treinarem, tá? Então o que é um diagrama de fases, tá? Ele sempre vai ser um gráfico de temperatura por tempo, em que a gente consegue determinar várias coisas da substância a partir deste diagrama. Ele sempre vai ter uma base, tá? Um esquema que ele vai ser mais ou menos assim. Imagine que eu pego uma substância, tá? Essa substância está a uma determinada temperatura e eu começo a esquentar, começo a ceder calor para ela. Bom, a temperatura dela vai aumentar. Vai chegar um certo momento em que a temperatura dela vai se manter constante. Vou fazer de uma outra cor aqui, tá? De azul, para deixar em destaque aqui para vocês a parte em que a temperatura se mantém constante. Logo depois ela sobe um pouco mais, tá? E depois ela se mantém constante novamente. E aí depois ela sobe de vez. Bom, o que são esses patamares aqui, tá? Isso daqui, pessoal, é quando a substância está mudando de estado físico, tá? Nesse primeiro, ela está mudando do sólido para o líquido, e nesse segundo, do líquido para o gasoso. E a mudança do sólido para o líquido se chama fusão, né? Então, essa temperatura em que ela fica constante, a gente fala que é a temperatura de fusão da substância. Nessa segunda, ela está indo de líquido para gasoso. De líquido para gasoso é ebulição. Então, essa temperatura em que ela fica constante, a gente chama de temperatura de ebulição da substância. Vou colocar aqui para vocês os estados físicos. Nesse primeiro momento, a substância está sólida. Aqui ela tem uma mistura entre sólido e líquido, porque ela está fazendo a fusão. Nesse segundo momento, ela está só líquida. Aqui ela tem líquido mais gasoso, porque ela está ebulindo. E no final, só gasoso. Tudo bem? Lembrando, quando a substância tem os dois patamares constantes, ou seja, quando ela só tem uma temperatura de ebulição e uma temperatura de fusão, eu sei que isso daqui é uma substância pura, tá? Então, esse gráfico só é válido para a substância pura. Agora, se o meu gráfico estiver dessa forma aqui, ó, vamos fazer um outro exemplo. Se ele estiver dessa forma aqui, significa que não é uma substância pura. Por quê? Olha a diferença. Ó. Aqui eu tenho uma variação da temperatura de fusão. Então, quando ele está passando do estado sólido para o líquido, ele não fica numa temperatura só, a temperatura dele varia. E a mesma coisa na ebulição, tem uma variação da temperatura de ebulição. Então, quando esses patamares não forem constantes como esse, eu sei que isso daqui é uma mistura. Assim a gente consegue definir qual é o gráfico de uma substância pura, qual é o gráfico de uma mistura, tá? Aqui continua sendo sólido, aqui continua sendo líquido, aqui continua sendo gasoso e no meio aqui é a mesma coisa, tá? Sólido mais líquido, líquido mais gasoso. Isso não muda. Vou fazer um exercício do TM com vocês. Deixa eu pegar aqui. Um exercício do TM da aula 10, tá? Vou escrever aqui para vocês bonitinho. Ó, é o TM da aula 10, o exercício 55. Então o exercício é o seguinte, ele te dá um gráfico, um diagrama, e o diagrama é assim, ó. Tá? Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, aqui é o ponto C, D, E e F. Essa temperatura aqui é a temperatura de mais 78
E aí ele te dá 5 alternativas e você vai ter que escolher qual é a correta. Eu vou ler uma por uma e a gente vai analisando, tá? Vamos lá. Alternativa A, ele fala assim, ó. A temperatura de fusão corresponde a 78 graus Celsius. Bom, esse gráfico aqui, pessoal, ele é um diagrama de fases, tá? Ele é um diagrama de fases um pouquinho diferente, simplesmente porque ele está descendo ao invés de subir. Mas a ideia é a mesma, tá? Isso daqui, nesse processo aqui, ele é gasoso, tá? Gasoso. Nesse patamar, a gente tem a temperatura de ebulição. Depois ele desce, aqui ele é líquido. Aqui a gente tem a temperatura de fusão. E no final aqui, ele é sólido. E ele fala assim, a temperatura de fusão corresponde a menos 78, o que é mentira, né? Ó, temperatura de fusão, menos 114. Então, a alternativa A, temperatura de fusão é menos 114 graus Celsius, então ela está errada. B, o diagrama é típico para uma mistura. Fala, ó, temperatura de fusão e temperatura de ebulição constantes. Isso significa substância pura. Isso é substância pura, tá? Então a alternativa B também está errada. Alternativa C. O etanol é sólido abaixo de menos 114 graus Celsius. Vamos ver aqui, ó. Menos 114 graus Celsius. Abaixo disso, como ele está? Qual é o estado físico dele? Sólido. Sólido abaixo de menos 114 graus Celsius. Então, essa é a alternativa correta, tudo bem? Eu vou só ver o que ele fala na B e na E para a gente ver por que está errado. Na D ele fala assim, o etanol é líquido acima de 78 graus Celsius. Vamos mudar aqui, ó, 78 graus Celsius. Acima disso, qual é o estado físico dele? Gasoso. Então, na D, gasoso, acima de mais 78 graus Celsius. Está errado também, porque ele fala que é líquido. E na alternativa E ele fala, entre os pontos C e D há uma mistura de sólido e líquido. Ponto C e D. Entre o ponto C e D, pessoal, ele é só líquido, só líquido. A mistura entre sólido e líquido está aqui, ó, entre os pontos D e E. Tá? Aqui eu tenho sólido mais líquido. Então, na alternativa E, pontos D e E, esse sim tem uma mistura de sólido mais líquido. E ele está dizendo aqui que é entre os pontos C e D. Então tá errado. Tudo bem? Alternativa C é certa. Eu vou pedindo aqui de noite para vocês os TMs da aula 9 e 10. Façam, por favor, e qualquer dúvida enviem por lá. Um abraço, meus queridos. Até.